Uma coisa que eu acho muito legal que vocês falaram é a questão do jovem, falar com o jovem. Porque eu acho um absurdo quando falam que, essa geração tá perdida, essa geração não quer nada. Gente, toda geração foi taxada de perdida, toda geração falavam que não queria nada. Mas vocês veem essa busca do jovem em relação a algo, uma espiritualidade, esse conhecimento? Vocês percebem que o jovem tá querendo? Que não é esse estereótipo do jovem não tá nem aí pra nada, o jovem insensível pra espiritualidade? A gente vê super, né? Tem bastante jovem que segue o Cria, que tira dúvida, que agradece por a gente ter falado com eles, né? Porque eu acho que o que falta é isso, é você falar com o jovem. Você vê que outras religiões mesmo, elas começaram a modificar a forma de interagir, né? fala, porque com uma coisa quadrada e arcaica, você não vai atingir o jovem. E não quer dizer que tá perdido, né? Até porque a gente tá aí pra provar. O Rodrigo, desde os 17 anos, deu umas cabeçadas? Deu. É natural, né? Mas É a fase pra isso, né? E eu acho legal trazer esse lado também, de, tipo, mostrar que nem tudo é perfeito, você não tem que ser... Cara, uma coisa que eu gosto muito da Umbanda é que a gente não quer pagar de santo. Isso a gente nunca quis. E a gente é ser humano, e a gente erra. E não é porque eu tô dentro do terreiro de branco com guia no pescoço que eu não tenho defeito, que eu não faço cagada na vida. E tá tudo bem. Bom é a gente aprender, não repetir, evoluir. É isso que é o raciocínio. Agora, não errar, cara, não tem a pessoa que não erra. Então, a gente até mostrar esses erros, trazer todo esse lado nosso, eu acho importante para conversar com essa galera também. Eu acho que tem o ponto do jovem, não é nem que o jovem não quer. Às vezes o jovem não sabe nem como chegar lá. É muito difícil a gente olhar pra pessoa e falar assim, você não quer quando ela não tem nenhum caminho para querer. E eu percebi muito isso comigo. Hoje é muito fácil a gente falar de conteúdo na internet sobre Umbanda. Hoje, cara, você entra em TikTok, Não, tem um monte. Tem um monte. Tem Tem um um monte. Isso aqui, ó, isso aqui que tá acontecendo, quando eu tinha 17 anos, era inviável. Era 3, 4 pessoas que estavam no YouTube gravando vídeo e era massacrado. Tipo, massacrado. Falava um monte da pessoa. E então, quando a gente tenta trazer essa parte, é de tipo assim, ó, cara, você tem um caminho. Se você não quiser aceitar, beleza. Mas um caminho você tem. E a gente vai tentar te ajudar o máximo possível. E tem galera que manda, tipo, na DM, assim... Pô, fui num terreiro hoje e eu conversei com o guia e aconteceu isso. Eu falo pra cara, mano, a pessoa nem me conhece. Olha que da hora isso. E a gente consegue Sabe? conversar com a pessoa. Isso é muito legal. Mas isso nasceu muito do nosso núcleo mesmo. De, tipo... No terreiro da minha mãe tinha muita gente que era jovem de idade e de Umbanda. No terreiro que a gente tá também, tem muita gente nova de idade. Novinha mesmo. Teve pessoas que eu trabalhei, pô, no meio de comunicação, é muito mais comum você ver gente que vai pro lado da espiritualidade de Umbanda, Candomblé, Espiritismo. O pessoal que vai para esse lado, o pessoal da Jurema, é muito mais fácil de você encontrar. Quando eu fiz faculdade, eu conheci muita gente. E todo mundo com as mesmas questões, de tipo, tá, a gente gosta, a gente vai, a gente frequenta, mas a gente não tá aprendendo nada. E aí foi daí que nasceu essa parada de falar com o jovem. Eu acho que foi uma coisa muito mais orgânica e natural do que raciocinada, sabe? De tipo, pô, quero falar com o jovem, eu tenho que falar com o... Tipo, quer ser MTV da Umbanda. Não, não foi uma parada dessa. Não foi, foi acontecendo e nascendo mesmo. Tá. Essa é a real. Agora, uma coisa que eu acho interessante perguntar, o Instagram tá lá, vocês obviamente têm pessoas que estão interagindo ali, e aparece todo tipo de pergunta. Parece. Muito hater. Parece também. Nossa senhora. Muito. Xingam. Xingam, Xingam, são né? A gente tá discutindo ofensivos. Tem dia que um tá mais calmo, tem dia que o outro tá mais calmo, mas é bem complicado. Mas aparece todo tipo de pergunta. Parece. Acontece bastante com o que o Rodrigo falou, que a pessoa acaba abrindo ali o que ela aconteceu, a vivência dela. Às vezes manda dúvida do que vivenciou. Então, tem de tudo, né? Tem. Tem desde a pergunta de tipo... Pô, a gente coloca muita coisa de erva porque a gente gosta muito de erva, né? Então, coloca um banho ou 3 ervas que você pode usar num banho. A pessoa, posso tomar um banho da cabeça para baixo? Tem esse tipo de pergunta. Tem já a pergunta, essa erva é de qual orixá?
Tem a outra, pô, essa erva eu posso misturar com qual outro tipo de banho? Tem, Não tenho isso, posso usar aquilo. tem todos os tipos de perguntas. Desde a pessoa que não sabe, desde a pessoa que tá chegando a primeira vez. Teve uma pessoa que veio, eu acho que ela era da Argentina, ela fez uma pergunta maravilhosa sobre, e dava pra ver que ela tinha uma questão muito mais da Jurema do que da Umbanda, e aí a gente ficou conversando, mó difícil, porque eu não sei falar espanhol, mas consegui. Então, assim, tem todo tipo. Teve uma mulher que ela veio perguntar, a gente fez um post sobre a diferença de Obaluayê e Omulu, né? Que tem gente que cultua de forma diferente, mas tem gente que cultua como o mesmo orixá, e a gente mostrou o porquê disso no post. E aí veio uma mulher perguntar por que que filhos de Obaluayê e Omulu têm muitas vezes doença de pele, ou fica doente. Eu sou filho de Obaluayê. E é uma pergunta que eu aprendi com a minha avó de santo quando eu tinha 4, 5 anos de idade, a resposta. Então aí você tem que parar, você tem que lembrar uma coisa que você aprendeu lá na infância, que isso não vai ter em livro nenhum, e isso é oralidade, que é a base da nossa religião, é oralidade, é passado de pai para filho. E aí eu respondi à mulher, e a mulher mandou assim, eu tô chorando. Qual é a resposta? A resposta é, filho de Obaluayê e Omulu, por Omulu e Obaluayê tratar da doença em si, o filho, quando ele não cuida tanto do seu orixá, então ele tá começando agora, ele ainda não tem uma proximidade, ou às vezes ele nem sabe que é filho daquele orixá, mas ele se iniciou o culto e aquela força, né, veio, ele tem uma propensão a trazer energias desse tipo. Como um filho de Yansan, por exemplo, tem propensão a trazer espíritos, né, eguns que morreram para mais perto. Quando a pessoa começa a cuidar do orixá, começa o tratamento, começa ali, né, fazer toda a ritualística dela, isso mina muito. Assim, eu falo por experiência própria. Até os meus 17 anos eu tinha um problema respiratório gigantesco e problema de pele. Quando eu comecei a cultuar meu orixá, dar a oferenda dele uma vez por ano, cuidar, fazer as coisas que eu tinha que fazer as oferendas, acender a vela, né? Fazer toda a minha ritualística, e isso foi cessando, coisa que hoje em dia é doenças que eu não tenho mais. Quando eu fico ruim, paro de cuidar e minhas proteções caem e tudo mais, é a primeira coisa que pega. Porque eu tenho propensão a essas energias, por conta da energia do orixá e do cuidado dele. Carol pode falar isso melhor que eu, mas uma pessoa que é do candomblé, por exemplo, ela é criança, joga o búzio e ela é filho de Omulu, a feitura é feita já faz na semana, a assim. iniciação. Por Pra não conta- correr o risco Pra não dela correr o risco de acabar acontecer isso. ficando doente, chegar num ponto muito difícil de saúde para ela ter que fazer. Então, criança, se bem que geralmente eles iniciam criança, eles sempre iniciam, né? Se seus pais são, é mais fácil Mas iniciar a criança. É muito por isso. E aí a gente entende o porquê que a cura na Umbanda, né, muitas vezes ela vem através do banho de pipoca. Porque o banho de pipoca, a gente fala que é a flor de Obaluayê, que ela traz energia, a né? transmutação. E aquela pipoca você passa no corpo, pode ser uma pipoca com dendê, com azeite e tudo mais, mas você passa no corpo da pessoa e aquela pipoca vai absorvendo a doença e você joga fora aquela pipoca com a doença da pessoa. É como se a gente, não cuidado, fosse uma pipoca ambulante. Vamos colocar assim, de uma maneira bem básica. Tá. Porque a gente não tem as nossas proteções, o cuidado, a gente não tem nossas obrigações, então aquela energia fica muito mais fácil de pegar na gente. É por conta disso, Tá. né? E aí eu conversei isso com ela, ela ficou muito emocionada, que ela falou, pô, faz muito sentido o que você tá me falando, porque é uma resposta que eu sempre busquei. E é uma coisa que, assim, você vai ler livro, você vai ler história, você vai conversar com um monte de gente, não vai ter, porque é uma coisa muito muito oralidade antiga. E isso é vivência pra Isso é caramba, vivência. assim. Isso é Tá. vivência pra caramba. Tá.